Olá, alunos, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Olha o nosso cenário. Estamos aqui na Caatinga Baiana, na cidade de Irecê, e assim produzindo essa aula para você. Mesmo distante em isolamento social, nós não ficaremos sem as nossas aulas, tá certo? Então vamos lá e acompanhe essa aula sobre língua portuguesa com conteúdo, período simples e período composto. Você sabe o que é período simples e composto? Sabe como é formado? Não? Então beleza, se achega até nós para que possamos entender e explicar um pouquinho aqui como funciona a formação do período simples e o período composto, tá certo? Só que antes de nós estudarmos o assunto, quero trazer para vocês quais são as partes da língua portuguesa que podem ser estudadas. Então nós temos a língua que pode ser estudada no sistema fonológico, onde se estuda os sons das palavras, morfologia, onde se estuda a estrutura da palavra, vinculado a esse estudo, temos a etimologia, onde estuda a origem da palavra. A língua portuguesa, como vocês bem sabem, ela é formada a partir de várias outras línguas. Temos o grego, temos o latim, temos o tupi-guarani e também a língua africana, fora os outros estrangeirismos que acoplam a nossa língua e assim enriquecendo mais essa língua que nós temos como mãe. Também estudaremos agora a sintaxe. O que é a sintaxe? É o estudo do período, é o estudo dos enunciados que tem dentro de si um verbo, tá certo? Depois também, ou junto com esse período composto, vamos estudar a semântica. E aí nós veremos isso lá nas conjunções, quando nós formos formar o período composto, por coordenação sindética, tá certo? Mas por agora vamos estudar o que é o período simples e o período composto. Vamos lá? Oração. O que é uma oração? Para compreender o estudo gramaticais, é imprescindível saber o que é uma oração. E você sabe o que é uma oração? Vamos lá? Trata-se de um enunciado cuja estrutura contém obrigatoriamente a presença de um verbo, por meio do qual esse enunciado é fundamental. Então, beleza, para que haja uma formação de uma oração, é preciso o quê? A presença de, no mínimo, um verbo nessa oração. E aí você sabe o que é verbo, É aquela classe de palavras que indicam ação, fenômeno da natureza ou estado do sujeito. Então, quando nós temos um desses verbos dentro do enunciado, nós o classificamos como oração. A quantidade de verbo indica a quantidade de oração. Um verbo igual a uma oração. Dois verbos igual a duas orações. Então, quando nós temos a presença de um verbo, temos um tipo de classificação dessa oração. Mais de um verbo, outra classificação. Olha o exemplo. Os meninos foram ao cinema com seus pais. E aí, o verbo está bem destacado aí, O de vermelho. Vermelho é o verbo foram. Então, quando eu tenho a presença de um verbo dentro dessa oração, essa oração é o quê? Período simples. E também, no segundo exemplo, eles comeram e dormiram após brincarem. Veja que dentro dessa oração, você tem a presença de três verbos. Com esses três verbos, nós classificamos essa oração também de outra maneira. Vamos ver quais são as formas de classificação que podemos fazer dessas orações? Vamos lá? Período simples. O que é um período simples? Período simples é o enunciado de sentido completo, encerrado por um ponto, que tem apenas uma oração, ou seja, apenas um verbo ou uma locução verbal. Não se esqueça disso, hein? Quando nós falamos verbo, falamos de uma ação verbal. E muitas das vezes eu preciso de dois verbos para formar uma ação verbal, para que eu possa trazer o sentido completo da ação verbal. Isso nós chamamos de locução verbal, quando temos dois verbos emitindo um só significado. Olha o exemplo. O caminhoneiro aguardou seu companheiro. Sabe qual é o verbo dessa oração? Ah, sabe, Sei que você sabe. Olha essa outra oração. A árvore foi podada na semana passada. E aí, identificou os verbos dessa oração? Vamos lá. Sabe qual é? O da primeira oração é? Ah, acertou, Aguardou. O verbo aguardar que está aí conjugado, tá certo? E na segunda,
Isso mesmo, foi podada. Veja que nessa oração nós usamos dois verbos para formar um sentido e chamamos de locução verbal, tá certo? Então aí tem os dois verbos da oração. Período composto. Então vimos que para ser formado o período simples é preciso de o quê? No mínimo um verbo na oração. Pode ser um verbo ou uma locução verbal, tá ok? E agora para classificar como período composto, como que se faz? Período composto é um enunciado de sentido completo encerrado por um ponto que apresenta mais de uma oração ou locução verbal. Quando o texto fala em oração, ele está falando da presença de verbo ou locução verbal. Então eu posso ter locação verbal dentro de uma oração, formando assim o período composto. Olha o exemplo. Assim que ele chegar, creio que já teremos saído. Veja aí os verbos da oração. Assim que ele chegar, creio que já teremos saído. Então temos os verbos aí formando a locução verbal, tornando assim o período composto. E aí, gente, quando falamos de período composto, nós precisamos falar que quando nós unimos as orações, elas precisam de um conectivo para estabelecer uma relação de sentido entre elas. E aí vamos estudar agora alguns conectivos da oração coordenada sindética, tá ok? Vamos ver o que são as conjunções. Conjunções coordenativas ou conjunções coordenadas são as que ligam as orações coordenadas. Essas orações não dependem sintaticamente uma da outra. Então veja, cuidado, hein? É sintaticamente independente, talvez semanticamente precisa sim de um complemento. Mas veja que sintaticamente as orações são independentes, tá ok? E aí nós temos 5 orações coordenadas. Quais são? Aditivas, que expressam, né, soma. Então quando eu tenho uma oração coordenada aditiva, temos a ideia de soma. Também temos a adversativa, que expressam oposição. Alternativas expressam alternância. Conclusivas expressam conclusão. E explicativas expressam explicação. Veja que, né, para cada tipo de concordância, para cada tipo de conjunção, temos uma semântica, temos um sentido. E aí, quando nós formamos as orações compostas, nós veremos que precisamos colocar a conjunção que corresponde ao sentido das duas orações que são relacionadas, tá certo? Mas por enquanto nós iremos tratar apenas da questão da oração simples e composta. Não entraremos ainda dentro dessa questão de estabelecer as relações semânticas das orações por meio de uma conjunção. E aí, quando falamos de conjunções e falamos de oração coordenadas, precisamos também entender que existem as orações coordenadas sindéticas. O que é uma oração coordenada sindética? As orações coordenadas sindéticas são caracterizadas pelo período composto, ligadas por meio de uma conjunção coordenativa. Ou seja, então para que classifiquemos aquela oração como oração coordenada sindética, é preciso ter ali uma conjunção. Lembra das conjunções? Das cinco relações semânticas que vimos anteriormente? Pois bem, é elas que nós iremos colocar entre as orações, formando assim uma oração coordenada sindética. Nesse caso, as orações, dependendo dos conectivos, podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Também temos as orações coordenadas assindéticas. O que são as orações coordenadas assindéticas? As orações coordenadas assindéticas são caracterizadas pelo período composto justaposto, ou seja, não são ligadas através de nenhum conectivo. Então, veja aqui, sindético, ela precisa da presença de uma conjunção. Assindético, o A do sindético, negando aí a conjunção. Então, quando eu falo oração coordenada assindética, é porque são orações justapostas, ou seja, não precisam de conjunção. O que você vai ter ali é a presença de uma vírgula separando as duas orações, tá ok? Exemplo, chegamos na praia, vírgula, nadamos, vírgula, jogamos,
vírgula, comemos. Veja que nós temos a presença de 1, 2, 3, 4 verbos, ou seja, temos 4 orações. Orações coordenadas assindéticas, porque elas são separadas através de vírgulas e não através das conjunções, tá ok? Outro exemplo, pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. Veja que nós temos 3 orações aí também, orações coordenadas assindéticas, sem a presença de conjunção, tá ok? Vamos ver se você entendeu? Então vamos para o nosso exercício. Marque a alternativa com o período composto. Temos aí 5 opções que ele quer que você identifique aquela que tem mais de um verbo na oração. E aí, identificou? Vamos ver as questões? Rodrigo foi ao cinema. B. As galinhas fugiram do cercado. C. Brincar e correr faz bem à saúde. Letra D. Almoçou, correu e dormiu após o almoço. E. Fiz café para minha irmã. E aí, identificou qual é a oração que tem 2 verbos? Eu sei que você ficou ali entre a letra C e a letra D, não é? E aí, qual você vai escolher? A C ou a D? Parabéns, você que escolheu a letra D. Veja que a letra C, brincar e correr, são verbos que estão com função de sujeito, ou seja, eles não são os verbos da oração. São o quê? O sujeito da oração. Cuidado, hein? Pode ter esses peguinhas aí na hora da avaliação e você tirar uma nota baixa por conta de um vacilo, tá certo? Então a letra D, almoçou, correu e dormiu. 3 orações, oração composta, tá certo? Tá certo, gente? Gente, tá ok, né? Foi bom. Espero que você tenha aprendido um pouco. Volte à aula, reveja, caso tenha dúvida, tá certo? Até mais.